caro estudante, cara estudante, vamos para o terceiro vídeo de revisão da retomada das atividades de organização, saúde e segurança. Nesse terceiro vídeo, nós recuperaremos o nosso conteúdo sobre a estrutura normativa de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Algo que nós também já víramos nos encontros presenciais e que nós vamos rever agora com o objetivo, na expectativa de consolidar esse panorama. Isso é importante, reconhecer, estabelecer esse panorama, essa estrutura é importante porque ao longo de toda a sequência de estudos dos parâmetros técnicos em saúde e segurança do trabalho, nós não poderemos perder de vista essa organização desse conjunto de normas, como se estrutura e se sistematiza esse conjunto de normas que estabelecem os parâmetros técnicos para organizar o ambiente de trabalho nos contextos produtivos. Então, aqui nessa página nós temos a disposição, inclusive com esse sentido, com esse sentido hierárquico desse conjunto de normas. Então, começamos pela Constituição Federal, que dispõe sobre saúde e segurança do trabalho. Constituição Federal é a norma jurídica mais importante no Brasil, como nós vimos nos encontros. Ela tratou de incorporar os direitos dos trabalhadores como um direito fundamental, um direito social fundamental, que significa dizer que ele se sobrepõe no seu conteúdo, no seu sentido protetivo, a todas as outras normas jurídicas, fazendo um resumo e simplificando a questão, mas só para dizer, para reforçar a importância jurídica normativa enquanto política pública dos direitos trabalhistas e da saúde e segurança do trabalho como um direito trabalhista. Nós temos o conjunto de convenções da Organização Internacional do Trabalho, que trata dos parâmetros internacionais sobre a proteção do trabalho em si, e no que toca especificamente à saúde e segurança, nós temos um conjunto específico, especial de convenções, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Essas convenções, o Brasil, quando ratifica ou confirma, que se submete, que reconhece, que vai se comportar enquanto Estado, enquanto política pública, de acordo com esses parâmetros, essas diretrizes internacionais. Ao fazer isso, então, essa convenção que está no plano internacional, ela se incorpora ao conjunto de normas nacionais e, portanto, orienta as políticas públicas em matéria de saúde e segurança do trabalho e a própria aplicação desses parâmetros. Nós temos também, no plano da legislação federal e no plano da lei propriamente dita, nós temos a nossa consolidação das leis do trabalho, a CLT, que, como nós vimos há pouco, reserva um capítulo específico, o capítulo 5º do título 2, para tratar da higiene, saúde, medicina e segurança do trabalho. Então, ali nós vamos encontrar, do artigo 154 ao artigo 201, um conjunto de disposições genéricas, de diretrizes mais gerais sobre saúde e segurança, que vão ser depois regulamentadas em seus detalhes técnicos pelas normas regulamentadoras, instituídas. Originalmente era o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje o Ministério do Trabalho e Emprego não existe mais, essa função administrativa pública foi incorporada, virou uma secretaria do Ministério da Economia. Então ali estão, portanto, alocadas as funções, essas atribuições que a legislação, sobretudo a CLT, confere de organizar a produção e a atualização de normas regulamentadoras com critérios técnicos de saúde e segurança do trabalho. Portanto, colegas, é importante consolidar que isso é uma estrutura, é uma sistemática. Nós encontramos, então, desde a principal legislação brasileira, desde a principal norma brasileira, nossa lei maior, a Constituição Federal, o registro de que há uma diretriz para a economia, para a produção industrial e todo e qualquer, produção, todo e qualquer ambiente de trabalho,
onde se situem trabalhadores, onde trabalhadores e trabalhadoras desempenhem, realizem suas atividades, ali deve ser garantido a esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras um ambiente de trabalho seguro, saudável e livre, isento de riscos à sua integridade e, em última consequência, à sua dignidade enquanto pessoa humana. A Constituição Federal, portanto, estabelece isso como um direito fundamental dos trabalhadores, e o que significa dizer que isso tem um peso jurídico normativo bastante importante que a gente não pode perder de vista ao entender a importância da saúde e segurança do trabalho para o cotidiano das organizações produtivas. Os parâmetros internacionais previstos então na OIT, os principais deles são incorporados pelo Brasil, portanto são norma vigente também no contexto brasileiro, devem orientar a nossa política pública e a própria aplicação da legislação trabalhista para decidir os conflitos e as situações pontuais que envolverem conflitos entre trabalhadores e empregadores. A consolidação das leis do trabalho, ela dá sequência, ela dá um encaminhamento a essa diretriz, a esse direito fundamental garantido pela Constituição Federal, reforçando algumas diretrizes gerais quanto à proteção, quanto aos parâmetros de proteção do ambiente, da higiene, de segurança, da medicina do trabalho, e finalmente, aqui na base da pirâmide, nesse ponto que, do ponto de vista da hierarquia, é o último escalão e, portanto, responsável ou com a atribuição de prever os detalhes técnicos e de ter uma capacidade de atualização um pouco mais dinâmica, né, mais fluida, para que esses detalhes técnicos possam acompanhar a própria evolução das forças produtivas, os arranjos dos processos produtivos, as normas regulamentadoras e outras portarias emitidas pelo poder público. Nós vamos ver depois que, a partir de um processo de criação que envolve a participação dos 3 setores envolvidos diretamente nessa discussão, ou seja, empregados, empregadores, representantes, né, de empregados, empregadores e setor público. Então, essa estrutura, essa sistemática, essa organização não pode ser perdida de vista, senão a gente olha para as normas regulamentadoras e parece um detalhe técnico, um atributo, enfim, um protocolo banal que tem que ser cumprido, quando na verdade nós estamos tratando, né, de uma organização normativa, de uma estrutura que, em última instância, aqui no topo desse escalão na Constituição Federal, visa resguardar a dignidade da pessoa humana, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Só para fazer um registro e dar um indicativo breve, portanto, desses conteúdos normativos, na Constituição Federal, como já vimos, seu artigo 7, o inciso 22, diz que é um direito fundamental dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, né, por meio desse conjunto de normas de saúde, higiene e segurança. No plano internacional, o Brasil é signatário, o Brasil, portanto, assinou e se comprometeu a observar aqui internamente os parâmetros estabelecidos na Convenção 155 da OIT e Convenção 161, também da OIT. Essas 2 convenções são as mais importantes em matéria de saúde e segurança, ambas são incorporadas ao direito brasileiro. Finalmente, a CLT, nós já vimos aqui, mencionamos então que esse capítulo 5 vai tratar de algumas diretrizes mais gerais em matéria de segurança, medicina e saúde do trabalho. Esse capítulo foi inserido então em 1977 e é atualizado, tem várias atualizações, mas continua aqui como um corpo de disposições gerais sobre saúde e segurança, e finalmente as normas regulamentadoras. Esses são então alguns frames, né, alguns prints
das fontes diretas, inclusive, onde a gente vai consultar essas normas sempre atualizadas, né? Mais adiante, em uma outra oportunidade, nós vamos tentar navegar diretamente por essas fontes para poder buscar e consultar essas normas. Então, senhoras e senhores, esse é o terceiro vídeo de revisão para a retomada das nossas atividades. A ideia era, de maneira muito breve, muito breve, recuperar um pouco, relembrar um pouco do que a gente discutiu nos nossos 4 encontros presenciais lá nos meses de fevereiro e março. Portanto, acompanhe agora as atividades e as outras propostas de trabalho que vão estar aqui no ambiente virtual de aprendizagem para a gente seguir as atividades da disciplina nessa retomada. Então, bom estudo e qualquer coisa, sempre à disposição, vocês podem entrar em contato para a gente desenvolver os processos de maneira tranquila e mais proveitosa possível. Um abraço e até mais.